Jesus. Toda a igreja fique de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Se você puder, abra a Bíblia Sagrada no Salmo de número 126. Salmo 126. Nós vamos ler esse salmo maravilhoso. Salmo de número 126. Você sente uma atmosfera de milagre aqui neste lugar? Eu acho que 2 ou 3 estão sentindo. Você sente a presença de Deus aqui neste lugar? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus. O Espírito do Senhor está dizendo ao meu coração que pessoas entraram por estas portas para ter uma experiência com Deus hoje, e é algo diferente de tudo que você já viveu. Esta experiência já começou, até agora você já foi tocado, mas preste atenção, o melhor está por vir, aleluia. E à medida que o Espírito do Senhor, ouça isso, à medida que o Espírito do Senhor for falando ao seu coração, dê liberdade, glorifique com intensidade o nome dEle, aleluia, porque hoje Ele transformará vidas aqui neste lugar. Quantos encontraram o texto sagrado, o Salmo 126, diga glória a Deus. Que coisa linda. Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a Sião estávamos como os que como estavam? Com aqueles que sonham. Estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes Das águas do sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Voltará sem. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Está escrito isso? Tá? Voltará sem. Diga essa pessoa que está do seu lado: meu irmão, é sem dúvida. Ele não entendeu não. Como que você fala uma coisa que é sem? Marquinho, é sem dúvida. É sem. Diga essa pessoa que está do seu lado: meu irmão, é sem dúvida. Está garantido. Pastor Alberto, é sem dúvida. É sem dúvida. Você sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado? Você sabe o nome dele? Sabe? Então diga o nome dele e diga depois de dizer o nome dele: é sem dúvida. É sem dúvida. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem. Voltará como? Voltará como? Voltará com, trazendo consigo seus feixes, aleluia. Pai, obrigado pela porção da tua palavra, ora lida. Poderíamos exatamente neste momento findar o culto, porque a tua palavra é suficiente para as nossas vidas. Eu lhe peço, Senhor, por bondade, pega esse pedaço de barro, meu Deus,
Ah, Senhor, e molda, enquanto o Senhor estiver moldando, Senhor, transmita, Senhor, a tua mensagem, aquilo que o Senhor quer falar para cada um destes cacos de barro que estão aqui, para estas ovelhas do Senhor, do seu rebanho, do teu aprisco, meu Deus. Envia-nos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o nosso coração esteja aquecido, meu Deus, para recebermos, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para compartilhar aos nossos corações nessa noite. E todo o povo de Deus comigo diga amém. Podem vos assentar, por gentileza. Salmo conhecidíssimo. Ele é um daqueles conhecido como Cântico dos Degraus. Nós temos aqui uma belíssima poesia judaica que registra o retorno do povo de Deus após 70 anos do cativeiro para a sua terra de origem. Eu me refiro a Jerusalém. É um salmo que celebra uma conquista que já se manifestou, que profetiza a continuidade das boas notícias. É um salmo que enaltece o poder do semeador e também o poder da semente. É um salmo que aponta o valor de uma lágrima. É um salmo que vai mostrar que as minhas e as tuas lágrimas não são expressão de tristeza, mas é a forma pela qual a semente está sendo regada. Aleluia. É um salmo que nós vemos a recompensa da continuidade, daquele que não para no meio do caminho, da persistência. O salmo que começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, como é que eles estavam? Estávamos como os que estávamos como aqueles que sonham. E esse é o tema da mensagem, irmãos. Nós precisamos continuar sonhando. O Senhor vai te pegar hoje. Ninguém mandou você vir. Você que era um sonhador, uma sonhadora, e de repente parou de sonhar. O Senhor te trouxe aqui neste lugar para te dizer: continue a sonhar. Aleluia. Continue a sonhar. Mas para a gente entender o que eles estavam expressando quando eles disseram estas palavras, nós precisamos ser sonhadores, porque nós só podemos dizer o que estamos recebendo se de fato nós vivemos aquilo. Eles registram aqui, o salmista, ele registra aqui que nós ficamos como quem sonha. Se ele está dizendo ficamos como quem sonha, significa que eles eram sonhar? Eles eram sonhar? Deixa eu entender. Tem alguém aqui que é sonhador? Sonhador. Não, talvez você levantou a mão pela fé. O diabo estava tentando minar os seus sonhos.
minar os teus sonhos. Tem gente aqui que não sonhava mais. Tem gente aqui que parou de sonhar. Foram tantas palavras de maldição, tantas palavras destrutivas, tantas palavras que foram fazendo com que você deixasse de sonhar. Mas o Senhor te trouxe, Ele me trouxe neste lugar, até esta casa de oração, para te dizer, para me dizer, que nós precisamos sermos sonhadores, para dizer o que o salmista está dizendo aqui: ficamos como quem sonha. Nós também precisamos ser sonhadores. E eu vejo, meu Deus, abrindo gavetas de sonhos aqui neste lugar, nessa noite. Tem gente que vai voltar a sonhar, aleluia. Ele está dizendo o seguinte: nós passamos 70 anos no cativeiro. Durante estes 70 anos, muitas coisas nos foi cortada, muitas coisas nos foi privada, muitas coisas nos foi tirada. Mas tem uma coisa: enquanto estávamos no cativeiro, eles puderam tirar muitas coisas, mas eles não tiraram a liberdade de nós sonharmos, aleluia. Talvez você viveu alguns exílios, alguns cativeiros, querido, talvez bem parecido com o texto que nós estamos lendo. Eles talvez foram privados de estar em Jerusalém, mas eles não deixaram de sonhar com a Jerusalém e o retorno dela todos os dias. Eles foram privados de estar no templo, mas eles sonhavam: nós vamos voltar e vai haver uma reconstrução, e logo estaremos no templo novamente. Sonho, 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 sonho. Nós fomos privados de andar pelas ruas de Jerusalém, mas eles sonhavam com as ruas de Jerusalém. Volte a sonhar. Você que faz tempo que não sonha, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sei o que é sonhar. Eu sei o que é sonhar. Talvez de igual forma você esteja sendo privado em tempos difíceis de algumas coisas, mas jamais deixe de sonhar por elas. Ainda que você não esteja tocando, não deixe de sonhar, porque em breve você vai tocar, aleluia. Ainda que hoje a porta esteja fechada, não deixe de sonhar, porque em breve a porta, ela irá se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias difíceis pode tirar muita coisa de você. Os desertos, os cativeiros, pode te privar de muita coisa, mas não pode te privar de sonhar. Tem gente que está aqui, que sonha com um casamento, que sonha com um filho nos caminhos do Senhor. Não pare de sonhar. Tem moças aqui, que sonham com uma faculdade, e um dia você dentro da sua ingenuidade, comentou com este ou com aquele qual era o seu sonho, e uma palavra como uma flecha rasgou o seu coração, e você nunca mais falou para ninguém deste sonho. Mas o Senhor te ama, filha, e o Senhor está dizendo: pode voltar a sonhar, porque eu mesmo coloquei este sonho em teu coração, aleluia.
Quem está levando a sério? Quem está levando a sério? Quem está levando a sério? Quem está levando a sério aqui, querido? A palavra de Deus a voltarmos a sonhar. O texto, pastor Pércio, continua dizendo: então a nossa boca, ela se encheu de, a nossa boca se encheu de, a nossa boca se encheu de riso ou de alegria. Quando você lê o texto, e quando você estuda a história do tempo em que o povo de Israel ficou no cativeiro, você vai ver que Deus cumpriu a sua promessa. Não lhes faltou o pão, não lhes faltou as vestes, não lhes faltou o que beber, não lhes faltou absolutamente nada. Não lhes faltou o pão. Diga comigo: não lhes faltou o pão, não lhes faltou a bebida, porque Deus é fiel, Deus cuida dos seus. Mas a Bíblia Sagrada diz que faltou algo. A Bíblia diz que o salmista expressa dizendo: então a nossa boca se encheu de... Não faltou o pão, não faltou a água, mas faltava o riso. Muitas pessoas não entendem o valor de um sorriso. Muitas pessoas estão em busca somente do pão. Eu preciso descer do altar, porque Deus está falando com uma pessoa aqui nessa noite. Tem muita gente que busca pão, que busca água. Tem muita gente que tem muito pão e tem muita água, mas lhe falta uma coisa. Falta a alegria. Nem todo pão do mundo, nem toda água vai suprir aquilo que só Deus pode suprir na sua vida. Feche os seus olhos. Sabe por quê? Porque o Senhor vai trazer um tempo de alegria para a sua vida. Você buscou tanto pão, você buscou tanta água, e Deus está tão interessado em colocar um sorriso verdadeiro nestes seus lábios. Deus está tão interessado em colocar um sorriso tão verdadeiro na sua face. Ele te trouxe até este lugar nessa noite, porque Ele está tirando pessoas do cativeiro, aleluia. Tirando pessoas do cativeiro. Não adianta ter todo pão, não adianta ter toda água, e aqui dentro haver uma tristeza tamanha. Eu quero profetizar sobre a tua vida, famílias que estão aqui neste lugar, tempo de alegria, tempo de contentamento, tempo de satisfação, tempo de paz, está chegando, está chegando, está. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso, riso. Vamos lá, irmão, vamos lá. Vamos treinar. A nossa boca se encheu de... Aí você tem que... Mesmo se estiver faltando o atacante, o lateral... Vamos lá, a nossa boca se encheu de... Recebe para a sua vida. Recebe para a sua vida.
Recebe para a sua vida. O diabo está interessadíssimo em roubar a sua alegria. Ele tem orquestrado circunstâncias para te roubar o sorriso dos seus lábios. Ele tem orquestrado ciladas. Eu profetizo alegria neste lar, alegria nessa casa. Eu profetizo alegria nessa família, em nome de Jesus. Alegria do Senhor, porque, irmãos, é o que diz Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é só comida, não é só bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Aleluia. Irmãos, por que o crente, quando se vê, começa a dar risada, irmãos? A gente não precisa de piadinha para começar a dar risada, porque aquele que habita em mim, aquele que habita em você, Ele é feliz, Ele nos conduz a viver uma vida feliz, aleluia. Deus vai encher a sua boca de riso. Deus vai encher a sua boca de riso. Lá no seu trabalho as pessoas vão dizer: ele é louco, ela é louca. Vão dizer: ele é louco. Você é louco por Jesus, aleluia. Ele vai encher. Irmãos, se nesse salmo nós encontramos essa alegria, a alegria do retorno a Jerusalém. Quando a gente olha no Salmo 137, nós temos o registro do povo de Israel, que lá está no templo Do cativeiro, vivendo em agonia. E aí no versículo 1, o texto sagrado diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nós, diga comigo, assentávamos e chorávamos. Assentávamos e chorávamos. Olha o retrato. No Salmo 137, eles se assentavam e choravam. Isso é uma opção. Isso é uma. Se assentar e chorar é uma opção. Por quê, pastor? Porque um exilado no mesmo tempo é Ezequiel. E a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, olha que o texto sagrado diz: no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, ele estava no meio dos cativos, junto ao rio Quedar, no mesmo lugar. Os irmãos do Salmo 137, eles estavam assentados e chorando. Agora, Ezequiel, ele está no mesmo lugar, no rio Quedar, no meio dos cativos, mas a Bíblia Sagrada diz, quando ele estava lá sentado, ele não estava sentado, a Bíblia diz: se abriram os céus, aleluia, e eu tive visões de Deus, aleluia. Preste atenção, sentar e chorar é uma opção. Sentar e chorar é uma opção. Se nós podemos estar no mesmo rio, se nós podemos estar no mesmo lugar, irmãos, e termos visões da celestialidade de Deus, qual será a nossa opção? Aleluia. Não é porque você está perto do rio, não é porque você está na Babilônia, no cativo, que você está exilado, vivendo dias difíceis, que você precisa se entregar, se assentar. Não, você não precisa. Isso é uma opção. Nos dois versos que li, do Salmo 137 e do Salmo 126, o verbo chorar, ou seja, nós iremos chorar. Agora lembre comigo que chorar pode ser sentado, ou chorar pode ser. Qual é a sua opção? Qual é a sua opção? Você vai
escolher chorar sentado, entregue, ou você vai entender que a vida às vezes nos vai fazer chorar, mas eu não vou me entregar. Eu vou chorar, mas eu vou dar um passo, eu vou dar outro passo, eu vou andar e eu vou chorar, eu vou chorar e eu vou andar. Eu não vou ficar estagnado, eu vou chorar, mas eu vou andar, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor me revela que tem gente que só está sentado e chorando. Você não precisa mudar o verbo do choro, você precisa mudar o verbo da sua ação. Agora levanta, levanta. Chegou o tempo, você está sofrendo, mas chora, sofrendo mesmo, está sangrando por dentro, sangra, mas continua andando. Está doendo, está vivendo tribulação, a situação na sua saúde não é muito lá essas coisas, mas faz o seguinte, muda o verbo, levanta, levanta dessa procrastinação e começa a andar. A vitória de Deus está na perseverança, aleluia. A Bíblia Sagrada diz, no verso 2 do Salmo 137, uma tristeza tamanha está instaurada. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, aconteceu uma coisa lá em casa. Você vai entender como Deus se manifesta, irmãos, quando Deus quer falar. A Bíblia diz sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos, diga comigo, penduramos as nossas harpas. Imagine a tristeza. Eles usavam as harpas. Por que que se usa uma harpa, irmãos? Para tocar, para adorar a quem, irmãos? Agora as harpas estavam penduradas. As harpas estavam penduradas no salgueiro. As harpas estavam penduradas no salgueiro. As harpas estavam penduradas no salgueiro. Aquilo que eles deveriam usar para a glorificação do nome do Senhor estavam penduradas no salgueiro. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem e um vento forte abriu a porta da sala de casa, e esse vento fez com que um quadro até que nós temos lá da nossa filha, caísse. O quadro estava bem pendurado lá no prego, irmãos, e o vento foi tão forte, e o vento fez com que aquele quadro, ele caísse. Agora, perceba comigo, irmãos, quando a harpa está pendurada no salgueiro, quem está tocando? Quem está tocando? Aquela harpa, quem, irmãos? Quem está tocando? Eu vou te dizer quem está tocando. Quem está tocando é o vento. O vento, o mesmo vento que derrubou aquele quadro, ele dedilha aquela harpa. O vento. Agora me permita, meu irmão, minha irmã, quem é que está tocando a harpa da sua vida? Qual é a pessoa, quem está regendo o coro da canção da sua história? Porque existem alguns ventos fortes que querem tocar a sua história. Quem está pegando aqui? Quem está pegando? Existem alguns ventos que querem fazer coros da sua história, da história da sua família. Mas Deus, querido, preparou essa noite. Ele está enviando a sua palavra para dizer que a harpa que Deus te deu,
precisa estar na sua mão, precisa estar na sua mão, aleluia. Talvez você pendurou a harpa, você disse: é um tempo de exílio, é um tempo delicado, é um tempo de adversidades, deixa eu pendurar essa harpa. O vento está fazendo a sinfonia da sua vida, e de repente o vento da adversidade te conduz para cá, o coro do vento, querido, de demônios te levam para lá, para outro lugar, um coro, querido, maléfico te conduz. Ei, é tempo de você levantar a sua mão de forma profética. Levanta a sua mão, pega a tua harpa de novo. O vento não vai ser o compositor da sua história. Você precisa pegar a sua harpa. Quem pegou a harpa? Quem pegou a harpa? Pega. Diga comigo: o vento não vai mais reger a música da minha vida. Eu vou tocar, eu vou adorar, eu vou salmodiar a Deus com a harpa que Ele me deu. Usa a harpa. Pega a harpa do salgueiro, pega a harpa. Toca a harpa. Porque Ele vive, posso crer no. Toca a harpa. Porque você que está na sua casa, toque a harpa. Escute isso. O que a harpa na mão de Davi fazia? Pastor Alberto, o que é que a harpa na mão de Davi fazia? Expulsava o demônio que estava na vida de Saul, aleluia. Crente com a harpa na mão, aleluia. O que é que a harpa do tangedor de Eliseu fez? Quando o tangedor tocava a harpa, sabe o que acontecia? Toca a harpa. Sabe o que acontecia quando o tangedor de Eliseu tocava a harpa? A glória de Deus se... Toca a harpa, toca a tua harpa. Deixou de colocar os hinos, né? Lembra? O Espírito Santo lembra bem, mulher, quando você limpava a casa. Os estrangeiros, porque os estrangeiros, os gentios, estão nos eles estão de olho. Tem muita gente de olho no Senhor. Diga essa pessoa que está do seu lado: tem muita gente te observando. Tem muita gente de olho na senhora. Você não sabe, mas tem.
Bíblia diz: então se dizia entre os gentios, olha o que eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Era isso que eles diziam. É interessante que eles conseguem identificar, mensurar o que está acontecendo, os feitos. Eles conseguem ver que os feitos eram grandes, os feitos eram. As pessoas conseguem ver que os feitos de Deus na sua vida são grandes, aleluia. Aleluia. Muita gente que está lá fora, querido pastor Alberto, olha para o irmão e vê: grandes feitos fez o Senhor na vida deste homem. Pastor Marcos, tem muita gente que até torta o bico e tal, mas precisa reconhecer: grandes coisas fez o Senhor na vida dele, aleluia. Além deles reconhecerem os feitos, eles também reconhecem quem realizou os feitos. E eles dizem que os feitos foi realizado pelo Senhor. Duas coisas interessantes: eles reconhecem que são grandes, e eles sabem quem realizou. Eles sabem que quem realizou foi o Senhor. Mas aí o texto para. E aí vem o salmista. Olha que coisa interessante. Aí o salmista, ele traz uma resposta a essa afirmação, dizendo: olha, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos fazer igual o salmista? Vamos, 1, 2, 3. Pescoçando a sua história. Tem muita gente, querido, que fica bisbilhotando, sabe que Deus faz coisas grandes, sabe que quem faz é o Senhor, mas não se alegra. Quanto a isso, não se preocupe. Por quê? Porque se os gentios, se os estrangeiros não se alegram, eu e você, eu me alegro com você. Neste ambiente, a sua vitória, querido, também é a minha vitória, aleluia. Olha para essa pessoa aí, dá um chacoalhão nele. Se ele estiver dormindo, acorda ele, diga: ei, a sua vitória é a minha vitória, a sua vitória é a minha vitória. Eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro com a sua conquista, eu me alegro com a sua bênção, eu me alegro, aleluia. Aí o texto diz o seguinte: traze-nos, verso 4, traze-nos outra vez, traze-nos outra vez. Agora complicou. Por quê, pastor? Porque no verso 1 o texto diz assim: quando o Senhor trouxe cativo. Ou seja, o Senhor trouxe ou não trouxe? Ou Ele vai trazer? Exatamente, quando o Senhor trouxe cativo. Mas o verso 4 diz assim: traze-nos outra vez. Eu saí ou não saí do cativeiro? O salmista saiu, mas quando ele chega no verso 4, ele não está olhando somente para ele mesmo. Querido, agora você precisa receber essa palavra. Ele não está olhando somente para ele mesmo, ele está olhando para outros que ficaram lá no cativeiro, aleluia. Quando o Senhor quando o Senhor trouxe do cativeiro, agora Ele diz: traze-nos outra vez. Ou seja, traz, Senhor, aqueles que ficaram lá. O ministério da intercessão, ele se coloca no lugar do outro, ele está sentindo a dor do outro, ele ora, ele clama, ele busca, ele jejua, ele entrega, querido, ele busca a presença do Senhor como se fosse para ele mesmo, aleluia. Sabe que essa igreja, irmãos, sabe que nós precisamos continuar fazendo com mais intensidade,
nós estamos aqui. O Senhor nos libertou do cativeiro, mas tem gente lá, aleluia, tem gente lá, e nós não vamos sossegar, enquanto o Senhor não trazer ele, aleluia. Tem gente lá, tem gente lá. Enquanto estiver lá, eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar batendo, eu não sossego, aleluia. Tem irmãs aqui que não vão sossegar, enquanto não verem os seus maridos aqui, enquanto não verem os filhos no altar de Deus, não vão sossegar, aleluia. O texto diz: os que semeiam cegarão com alegria. Agora você precisa imaginar a cena comigo. Alguém que está semeando em lágrimas, está semeando ele não só está semeando em lágrimas, as suas lágrimas também estão sendo utilizadas para o processo, porque enquanto você semeia, as lágrimas vão umedecendo a sua semente. Por isso, meu irmão, minha irmã, o mais aconselhável é que quando você estiver chorando, não fique prostrado, levante-se e mesmo chorando, vai andando, vai semeando, e as suas lágrimas, aquilo que você chorar, vai regar a terra, vai regar a terra. O melhor momento para você chorar é o momento que você estiver trabalhando. Por isso, irmãos, que nós que somos pastores, obreiros, obreiras, oficiais da casa do Senhor, quando você estiver com algum problema, não pare, continue andando, continue semeando, continue chorando. Por quê? Porque no serviço do reino, quando você estiver dolorido, quando você estiver passando por situações mais delicadas na sua vida, é o melhor momento para você chorar, porque no momento que você for colher, você vai se alegrar. Não precisa mais irrigar a terra, mas enquanto você anda, enquanto você semeia, a terra precisa ser irrigada, e muitas vezes Deus usa as nossas lágrimas. Pastor, até quando eu preciso semear? Eu e você precisamos semear até o fim de tudo. Essa questão de semear se dá desde Gênesis e vai até Apocalipse. Nós vamos parar de semear, porque enquanto houver semeadura, haverá choro. Diga comigo: enquanto houver semeadura, haverá choro. Guarda bem isso no seu coração, uma chave importante para você, filho. Enquanto houver semeadura, haverá choro. Mas até quando eu preciso semear? Até o fim, até a consumação. Porque quando acontecer a consumação, o livro messiânico de Isaías, no capítulo 25, no verso de número 8, diz: o soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas do seu rosto, aleluia. Agora lá não vai haver semeadura, lá também não vai haver mais choro. É o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. O texto sagrado diz: ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Lá não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, lá não vai haver mais dor, aleluia. Então, enquanto esse dia não chega, eu e você, nós vamos semear, e nós vamos chorar, semear, chorar, semear, chorar, semear, chorar, semear, chorar. Mas de repente você vai começar a colher aquilo que você plantou. E eu caminho para o fechamento no último dos versos, quando o texto diz: aquele que leva a preciosa, aquele que leva a
Como ela é chamada? É por isso que eu gosto de chamar os irmãos de preciosos, porque a semente é. Me ajuda a pregar, diga essa pessoa o que é a semente. A semente é preciosa. A semente não pode ser lançada aos porcos, porque a semente não pode ser lançada ao léu, porque a semente é preciosa. Estar aí às 20 horas, sem dúvida, a Bíblia não precisaria disso, mas se o texto sagrado está dizendo, sem dúvida, irmãos, é porque você pode acreditar, aleluia, é porque você pode ter uma certeza, aleluia. O texto diz que sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Agora, eu gostaria que você redobrasse sua atenção, já estou aqui finalizando. Se não existe dúvida concernente à palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz, inerrante. Agora tem uma dúvida aqui nesse texto. Pergunte qual é a dúvida. Qual é a dúvida, pastor? Está aqui no início. Está aqui no início. O que o texto diz aqui? O que o texto diz aqui? A primeira. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Quem é aquele? Bom, põe lá o texto. Deixa o texto aqui, por favor. Tá bonito. Vamos ao texto. Texto bíblico. Isso. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará aqui. A palavra afirma, sem dúvida, se a pessoa for aquele, sem, o que vai acontecer? Com alegria, trazendo consigo os seus. Agora, vamos tirar essa dúvida. Eu quero saber aqui se você entendeu. Vamos tirar essa dúvida. A palavra não deixa dúvida. Agora nós aqui, mortais, pecadores, caco de barro, vermezinho de Jacó. Quem se habilita a ser aquele aqui neste lugar? Aleluia. Quem se habilita a ser aquele aqui neste lugar? Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Coisas vão acontecer nesse lugar. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Aquele, quem é aquele? Quem é aquele aqui? Quem é? Quem é aquele? Vi os irmãos do ministério rapidinho, por favor. Quem é aquele? Quem é aquele? Aquele que leva a preciosa. Segura sua Bíblia aí na mão. Quem é aquele que leva? Vamos imaginar. Olha para cá. Eu sou aquele. Eu, Luizander, sou aquele. Quem mais aqui é? A glória. Então eu levo a preciosa. Tá. Então vamos imaginar. Vamos imaginar que eu sou aquele que. Então aqui eu estou. Vamos, eu estou levando. Eu vou para cá e levo a preciosa semente. Pastor Raimundo, eu vou para cá e levo a preciosa semente. Agora, existem momentos nas nossas vidas que nós não levamos a preciosa semente. Se tratando da preciosa semente, quem leva é ela. Quem nos conduz é ela.
Quantas vezes você entrou por estas portas e você precisava de um direcionamento, ser orientado, e você não estava levando a preciosa semente, mas a preciosa semente começou a te levar, aleluia. Ora manda lá, revala basurianda lá, bachorianda lá, bacia. Aí o texto sagrado diz: voltará. O que é que o texto diz? O texto diz o quê? Escute isso, você que está aqui nesta noite, que não sonhava mais, você não sonhava mais com a sua família, não sonhava nem com você mesmo, você não sabe o que vai ser o seu amanhã, porque você abandonou tudo, uma tristeza tamanha envolvia áreas da sua vida que te neutralizava. Eu vejo uma teia sendo desfeita. Essa teia estava aprisionando vidas que estão aqui neste lugar, e o poder revelador da palavra de Deus está libertando pessoas aqui neste lugar. Cadeias estão caindo por terra. Agora saia do seu lugar, agora rapidamente, vem até aqui no altar. Você que foi tocado por Deus, tocada pelo Senhor, eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Levante a sua voz. Levante a sua voz e diga: ninguém é como